Fala galera do podcast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com dois mestres do jiu-jitsu. Meu mestre é Xandão, professor X, o cara que tem uma faca no antebraço aí. Prazer estar aqui com o mestre e a nossa colaboradora, parceira, gerente da Baceto Grupo, que também é professora de jiu-jitsu, faixa preta, e a gente vai bater um papo sobre o feminino no jiu-jitsu, o jiu-jitsu impactando a filosofia no mercado de trabalho e na sociedade, o que era o jiu-jitsu e o que ele é hoje. E claro, também anunciar que em breve teremos aqui, além daí, Fábio Gurgel. Obrigado aí por abrir essa ponte. Vai estar exclusivo na Baceto Grupo e também com um seminário de jiu-jitsu para capacitar toda a galera, inclusive a galera da Aliança, a melhor escola de jiu-jitsu do mundo. Isso aí. Isso aí. Galera, meu nome é Alexandre, né? Xandão foi uma das melhores coisas que meu pai fez, me deu um apelido no berço. Então, quando a gente entrou no jiu-jitsu, que é um ambiente onde, principalmente antigamente, existia muita zoação e tal, todo mundo acaba ganhando um apelido e nem sempre esse apelido é algo que você gosta, né? Mas como eu já entrei na academia com um apelido pré-determinado, então todos os apelidos que tentaram botar em mim acabaram não colando, né? Então, eu sou Xandão desde pequeno e eu encontrei o jiu-jitsu aos 20 anos, né? Por influência dos meus primos, do meu tio Pedro Gama Filho, que já era faixa preta há alguns anos, era um pão casca grossa. E aí ele ensinou muito pra gente no playground lá do prédio que eles moravam, no Rio de Janeiro. E quando eu encontrei o jiu-jitsu, é, cara, treinar jiu-jitsu no Rio de Janeiro nos anos 90 era uma questão de sobrevivência, né? Você estava o tempo todo correndo o risco de precisar se defender e boa parte das pessoas sabia jiu-jitsu. Inclusive os agressores muitas vezes sabiam jiu-jitsu. Então você precisava, era uma questão mesmo de garantir sua integridade, né? Sua integridade física. Mas aí, quando eu encontrei lá no professor Alexandre Paiva e Roberto Traven ah, esse entendimento de família do jiu-jitsu, né? E apesar de ser uma família que jogava muito duro, ainda assim era família, né? É, então eu fui me apaixonando por aquela dificuldade. Eu fui me apaixonando por superar os desafios de evolução. Eu fui me apaixonando quando as coisas não davam certo, entendeu? Porque eu tinha que perguntar o que que eu fiz de errado, o que que eu poderia ter feito diferente. Cara, isso aí transformou a minha vida em vários aspectos, inclusive no que diz respeito à autoconfiança, que eu acho que é um ponto fundamental assim da jornada do jiu-jitsu. Você alcança autocontrole, autoconfiança e autoestima no treinamento. Aquilo ali se torna natural. Autoconfiança, porque né, depois que você treina um tempo, vão jogar para cima de você um leão de 100 quilos e você vai ver que não é tão difícil assim, porque você tem o recurso. Né? Então você fica autoconfiante. Você sabe que você pode enfrentar algo maior do que parece que você pode. Autocontrole para você não ficar bravinho, desesperadinho, nervosinho e entregar as coisas, porque vale para o tempo, vale para a vida, né? Um movimento desesperado, na maior parte das vezes, vai te levar para um lugar ruim do que para um lugar bom. E a autoestima, ela vem, a gente até estava conversando um pouco antes, eu faço um paralelo entre autoestima e vaidade, é, que a galera confunde muito, né? Acha que o cara é vaidoso porque o cara é seguro de si. E vaidade é você precisar da aprovação de alguém para te dar uma garantia do que você acha que você é. Enquanto autoestima é você reconhecer quem você é, com defeitos e qualidades, e trabalhar em prol de uma evolução. Então não vai ser o que o outro diz de você, e não sendo verdade, que vai te mexer com você, entendeu? Então, eu sou suspeito para falar, mas o jiu-jitsu hoje traz muitos benefícios extras do que simplesmente te ensinar a se defender ou a própria arte marcial. Xandão,
Qual que é a tua relação com o Fábio Gurgel e como que é para você poder, né, estar debaixo desse movimento do Jiu-Jitsu da Aliança e tá trazendo o Fábio para um seminário aqui em Floripa. Eu acho que deve ser um momento para ti também muito especial por toda a jornada que você tem dentro da Aliança, dentro no Jiu-Jitsu e trazer um cara que é referência mundial no esporte e como empreendedor também, porque não é um Gracie e ele construiu a escola com maiores campeões e está cada vez mais ganhando mais campeonato aí, a Aliança. Não, então, cara, o Fábio é um capítulo à parte, assim, até da minha relação com o jiu-jitsu. Ah, Quando eu comecei a treinar no Rio, como eu falei, os professores da academia eram o Roberto Traven e o Alexandre Paiva. Ambos são alunos do Jacaré, que é o professor do Fábio, que ele aí é o patriarca da equipe. Ah, e eu conheci o Fábio, cara, porque quando eu já era faixa azul, eu estava no final da faixa azul, assim, no meio pro final da faixa azul, e eu tinha uma revista de bodyboarding, que eu cuidava da área comercial, escrevia, editava, a gente fazia tudo, né? E eu comecei a ir para São Paulo para cuidar dessa área comercial. E aí era natural para mim treinar na academia do Fábio, porque era a Aliança em São Paulo. Como o Traven já tinha me adotado como instrutor, pela minha dedicação, pela vontade que eu tinha de aprender e tal, quando eu cheguei em São Paulo, foi um caminho natural o Fábio também me adotar, né? Então eu me tornei ali auxiliar da academia em 1994, 95, por aí. E, cara, eu aprendi muito com o Fábio, até na maneira que ele se reinventou ao longo dessa caminhada toda, entendeu? É, Porque assim, eu vivi o old school para até eu chegar à faixa preta e além. E quando eu tive o meu grupo, eu naturalmente mudei essa relação com o old school, porque já não encaixava tanto. E eu até brinco, né? Se a gente repetisse o que os professores fizeram com a gente, você não vai ter nenhum aluno, você vai ser preso, né? Porque a banda tocava de uma outra maneira. Então eu fiquei muitos anos em São Paulo, eu tenho muita gratidão pelos anos que eu fiquei lá bebendo na fonte. E depois eu vim aqui para Floripa tocar minha vida sozinho. Eu sempre mantive algum nível de contato. Mas eu decidi, depois de alguns anos, voltar para a Aliança como, em termos de negócio mesmo, né? Uhum. Eu nunca me senti fora da Aliança porque eu fui formado dentro da Aliança. Eu sou do grupo original. Antes, quando a Aliança virou Aliança, eu já estava dentro da academia, né? Então, para mim era muito natural pertencer a esse grupo. Mas eu decidi voltar de forma profissional. Por quê? Porque é o caminho que eu escolhi, é como eu sustento minha família. Então eu precisava me profissionalizar cada vez mais. E é incrível como a Aliança conseguiu é, melhorar algo que já era muito bom, né? Então hoje a gente tem todo um protocolo, toda uma metodologia que protege os alunos iniciantes até eles terem capacidade de se protegerem sozinhos, né? Então, quando um aluno chega lá e nunca viu jiu-jitsu, ele tem 3 aulas particulares. Depois dessas 3 aulas particulares, ele tem que completar 60 aulas onde não tem a luta em si, você só tem simulação dos movimentos, das técnicas, mobilidade. E aí, devagarzinho, ele vai treinando até ele escolher qual é a montanha que ele quer subir, que pode ser a montanha da competição, tentar ser um dos melhores do mundo, ou pode ser aquela montanha de quem quer evoluir dentro da arte, evoluir como pessoa, melhorar a qualidade física, qualidade técnica. Mas voltando ao Fábio, a gente poder proporcionar esse momento de trazer o Fábio aqui, cara, e a gente poder trocar uma ideia com ele nessa mesa e também assistir a palestra inabalável, que a palestra nada mais é do que ele contando a história da vida dele, né? E é uma história que gira totalmente em torno do jiu-jitsu.
Então, é o encontro com o jiu-jitsu, a maneira que aquilo seduziu ele, ah, como o pai, a família dele encarava ele ter escolhido aquilo ali como profissão, os vale-tudos, né? Porque MMA é coisa moderna, tá? Antigamente era vale tudo, porque valia praticamente tudo. Então eu aprendi muito e a gente poder ter ele alguns dias aqui, conhecendo a minha academia, trocando essa ideia com a gente, vai ser uma honra, pô, muito legal. Inclusive eu troquei ideia ontem com a Secretaria de Esportes e em breve eu vou dizer aí o local e a data exata e eu tenho certeza que será um dia épico. Maravilha. Grace, é, você que é mulher, tá na Baceto Grupo sendo gestora de um time feminino, né? Qual que é a relação que você faz do mercado de trabalho com o jiu-jitsu? Qual que é a sua história no jiu-jitsu e como você leva a filosofia do jiu-jitsu para a tua vida prática, a tua vida diária? E como isso tem impactado não só você, mas as pessoas ao teu derredor, né? Como que isso funciona? Bom, eu tô no jiu-jitsu, coincidentemente, como o nosso professor ali, eu entrei aos 20 anos também, e estou já ali na marca do gol de fazer os 40. Mas tá longe desses graus. Nossa, tô longe. E eu comecei também em um estado, né, que é o Rio Grande do Sul, também um estado que a aliança é muito forte, inclusive. Em um estado que não era comum se ver mulher, eu ainda brinco sempre que quando a primeira vez que eu vi uma mulher faixa preta foi que nem quando vai no circo, assim, nossa, nunca tinha visto uma mulher faixa preta, eu demorei, tava na roxa a primeira vez que eu vi uma preta, pra te ter uma ideia. Eu passei por toda aquela escada do old school, de teu lugar não é aqui, esse não é o lugar da mulher, você é mais frágil, vai se machucar, e etc. E eu passei com um ímpeto sempre de quem disse que eu não posso. Meu primeiro campeonato foi aos 3 meses, com 3 meses de jiu-jitsu, e eu ganhei, e ali eu acho que virou uma chavinha. Se com 3 meses eu consegui vencer o meu primeiro campeonato, claro, gente. Campeonatos da época, um campeonato interno de academia, entre academias, mas pequeno, né? E ali virou uma chavinha. Eu fui uma iniciante no jiu-jitsu que demorou muito entre as faixas, não tinha essa prostituição Que bom. das faixas, né? Eu fiquei aí 3 anos e meio de branca, 4 anos de azul. 4 anos de azul foi para acabar com a minha vida. Mais de 3 anos de roxa. Então, assim, eu tive uma escala longa, passando pelo old school, por todos os dinossauros ali do jiu-jitsu, não fazendo diferença se eu era homem ou mulher, não interessa isso. Em cima do tatame, tu é mais uma. Sim. Naquela fase que faixa branca não podia nem falar em cima do tatame, que faixa branca não é gente, né? E hoje o que eu vejo que trouxe para minha vida, para mim como gestora dentro do mercado imobiliário, é que assim, tu não precisa da aprovação de ninguém para estar ali. Basta tu querer. Hoje ainda o Leandro me corrigiu e eu fiquei pensando depois que eu disse assim, tô criando casca. Ele, não, tu tá lapidando casca dentro do mercado imobiliário. E é verdade, eu sempre fui muito cascuda, porque eu machuquei joelho, eu quebrei muitos dedos, eu quebrei nariz, e eu não saí do jiu-jitsu. E no mercado imobiliário também, muitas quedas, e eu não saí. Então eu acredito que essa foi a maior lição, assim. Eu aprendi a respirar sob pressão dentro do jiu-jitsu, e eu aprendi a respirar sob pressão no mercado de trabalho. Acho que hoje é o meu maior ensinamento, tanto para mim quanto para minhas lideradas. Cara, qual pergunta você teria pro Xandão aí? Nossa, são tantas. Foi legal você falou essa coisa que ela falou do machucar e desistir. E assim, ó, no final das contas, no final do dia, quem é você na fila do pão? Entendeu? Se você quer estar preparado para se defender de qualquer coisa, não tem como você ficar escondido dentro de casa. Você tem que enfrentar. E antes de ganhar, você vai perder, né? Hum. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, porque quando eu cheguei lá em São Paulo, lá no Fábio, eu era o final da minha faixa azul, né, início da roxa.
E aí, quando eu virei roxa, e quando eu estava em São Paulo, o Fábio sempre me botava para puxar aquecimento. Se eu não era mais graduado, eu Faixa era roxa puxando aquecimento? puxando aquecimento. Essa eu queria ver. No old school, faixa roxa chegava na hora. E o que acontece? Aí puxava aquecimento, e eu puxava aquecimento, e eu acho que o Fábio gostava disso, que era o quê? Eu puxava aquecimento e eu fazia o aquecimento. Então os caras não podiam reclamar que o aquecimento era pesado, porque eu estava fazendo também, né? E aí eu tenho um amigo meu que hoje é faixa preta também, né, o Edu, e ele me contou, me confidenciou depois dele ser faixa preta, que ele falou, pô, cara, quando eu te conheci, quando eu cheguei no tatame, eu era faixa branca e você era faixa roxa, eu olhei para você e falei, é desse cara que eu quero ganhar, né? Foi o desafio que ele colocou para ele. Legal. E é legal a gente ter essa visão, porque é impressionante como se você aparece para treinar com constância, a fila que está na frente de você vai diminuindo. É um negócio impressionante. Quando você vê, você é o primeiro da fila. Fala, nossa, como isso aconteceu? Né? Então, a constância, ela vai te levar a alguma excelência. Se você não desiste, cara, como é que você vai perder, bro? Você não desiste. Alguma hora você vai ganhar. Né? Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele, principalmente o antigo, ele ensina muito porque ensinava na dor. Então o cara tinha que ser capaz de superar aquele sofrimento para encontrar algum prazer ali. Hoje a gente cria um monte de facilidades, né, para poder ensinar o negócio, porque a gente entende o benefício e também a academia ela tem, é um negócio, né, cara? Uhum. Eu não tenho um negócio, eu sou professor de jiu-jitsu, eu tenho aluno. Agora, a academia não, a academia é um negócio, né? Tem coisas que eu não tem como mudar, né? Várias coisas eu já fiquei mais macio, mas muitas coisas não tem como mudar. E uma dificuldade que eu tenho hoje é como é que você vai saber o ponto certo aí do cara virar faixa preta, né? Se a gente não consegue pressionar o aluno até ele chegar nesse ponto, entendeu? Não tem como botar tanta pressão, mudou muita coisa, né? Então, hoje, a escola ela é escorada em fundamento técnico. Eu não quero saber se você ganha ou se você perde. Quero saber se você é capaz de mostrar o que você sabe, né? Eu creio que a filosofia que foi adaptada, porque no começo acho que o jiu-jitsu era muito para competidor, para os caras casca grossa, e depois democratizou. Cara, o Foi jiu-jitsu, inclusivo. ó, sim, o jiu-jitsu, ele não, o jiu-jitsu esportivo, que é a competição, era muito pequeno, era muito pequeno. O que a gente tinha ali nos anos 90 era o quê? Os professores treinavam a gente para eles lutarem vale tudo. Quando eu entrei na Strike, lá no Fábio, o objetivo dos caras era brigar, provar que o jiu-jitsu era melhor numa luta sem regra. Cara, sem regra. Você podia chutar a cabeça do cara no chão. A regra que você tinha eram três, basicamente. Não pode morder, não pode dedo no olho, não vale golpe baixo. Vale o resto, tudo vale. Entendeu? E aí eu vi coisas muito impressionantes nesse nível de treinamento, né, cara? Inclusive a luta do Fábio com o Mark Kerr. Aquele momento ali foi um divisor de águas para o jiu-jitsu, cara. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu vi, bom, talvez a gente não seja tão invencível assim, né? Porque quando a gente olhou o Mark Kerr na coletiva de imprensa, cara, o meu primeiro pensamento é por onde que começa essa briga, bro? Como é que briga com um maluco desse? O cara tinha 110 quilos, cara. Purinho. Purinho não tava, não. Aí, ó, quase, tá vendo? Foi tudo calculado. Purinho não tava, não. Entendeu? E mesmo assim, o Fábio lutou com ele meia hora, cara. Que loucura. Entendeu? Valendo cabeçada, sem luva. Uma diferença de peso de quase 30 quilos. É um negócio impressionante. E aí, até o Fábio venceu a maior parte das lutas deles. Eu estaria 90%. E a luta que fez o cara mais famoso foi a luta que ele perdeu. Né? Por quê? Para realmente uma coisa fora da curva. E foi se transformando. A gente é um organismo vivo. A gente está em processo de transformação. Né? Hoje, eu quero muito que o aluno consiga aprender o suficiente para carregar os benefícios para a própria vida. Né? Pô, chega de homem bunda mole, meu irmão. Oh, Chega de mulher que não consegue se defender, entendeu? E aí eu falava para minhas irmãs direto, assim, né? Ela falava, não, mas o homem, eu falava, ó, se você tiver um ambiente
você sozinha com um homem, ele começar a ficar agressivo, cara, na boa, sai daí, bro. E sai daí de forma inteligente. Finge que ele tá certo, baixa a cabeça. Não, Exato. mas o cara não pode. Não, mas Cara, não pode. Se ele não pudesse, na hora que ele fosse te agredir, ia aparecer um campo de força, ele ia quebrar a mão. Só que tanto ele pode que ele faz. Então não é questão de você querer se impor, é questão de você ser inteligente. Entendeu? Agora, não tem escolha, aí você tem recursos para lutar. Por exemplo, eu pergunto até na primeira aula das mulheres, eu falo, tá, se o cara te derrubar aqui, qual é a primeira reação que você tem? Virar de costas, ficar em pé. Mas é 100%. Ué, você caiu de costas, você vai virar de costas, você vai querer meu, correr. E aí acabou a luta, cara, não tem briga mais. Tá, então qual é a defesa? Encosta o teu joelho no peito e devolve um pedal dentro do dente dele. sim. Calcanhar dentro do dente, calcanhar no nariz, calcanhar no olho. Rapidinho ele não quer mais brigar. Rapidinho. Até porque o covarde, até na tradução da palavra, no significado da palavra, ele quer submissão. É. Ele quer coisa fácil. Se ele quisesse coisa difícil, meu irmão, ele ia brigar com o homem, né? O Uhum. covarde ele quer submissão, ele quer que a pessoa tenha medo. Então, aí, do momento que você tenta agredir alguém mais fraco e essa pessoa mostra força, mostra aquilo que a gente falou, ó, É. o olho, cara, você olha, mas você não quer mais brigar, rapidinho você não quer mais brigar. Então a gente está precisando desse olhar, né? Que as pessoas tenham esse olhar, Uhum. o olhar que você se impõe e eventualmente você não precisa falar nada. Você deixa claro com aquele olhar que você não é uma vítima, que você não é uma ovelha. Ô, Xandão, eu vejo que a Aliança, ela teve uma característica assim muito disruptiva, porque ela é uma franquia que cresce, tem método, é inclusiva, tem mulher, tem criança pra caramba, tem adolescente, só que ela continua na essência da competição. Ela conseguiu, parece que unir os dois mundos ideais. Tem o jiu-jitsu para o iniciante, para o cara que só quer aprender a filosofia, e tem o jiu-jitsu para competidor. Nessa visão de mercado do jiu-jitsu, o que você acredita que foi fundamental para a Aliança chegar nesse patamar, unindo competição e unindo uma franquia com metodologia? Cara, o DNA da Aliança é um DNA de competição, tá? A Aliança ela surgiu porque existiam várias academias dos alunos do Jacaré. E essas academias começaram a se inscrever no campeonato, e aí chegava na semifinal aqueles caras que eram da mesma linhagem tinham que lutar, Eles e eles. eles, entendeu? Então, pareceu para a gente, para eles, né, principalmente naquela época, que o quê? Era melhor a gente fazer uma competição interna para definir quem são os cabeças de chave de cada categoria e a gente lutar todo mundo junto. Legal. Né? Então essa foi a ideia inicial. E, cara, e a equipe inicial era realmente um negócio, era muito fora da curva, era muito incrível. E eu acho que o maior mérito da Aliança foi que em determinado momento a gente estava no auge, né, que foi se eu não me engano, o segundo título mundial ali em 90. A gente ganhou dois títulos em 96. Agora não me lembro a data. Eu sei o seguinte: em 2002 teve um racha na Aliança, onde a Aliança perdeu, cara, praticamente toda a equipe de competição. E a equipe de competição, não os faixas azuis, faixas roxas, perdeu as faixas pretas. Foi realmente um baque na equipe. E a equipe ficou alguns anos sem ganhar esse título mundial, né? E aí, cara, o Fábio e os outros professores, devagarzinho, reconstruíram essa equipe ao ponto de, cara, hoje, ah, na categoria masculino, principalmente, tá? A gente tem 16 títulos, né? O segundo colocado tem 7. Então, quer dizer, a gente teria que perder 9 anos seguidos para a mesma equipe para empatar. Pô, não vai acontecer, É entendeu? difícil. E aí o que acontece? Como aí a gente teve essa transformação aí, a metodologia, a inclusão, só que nunca se deixou de ter um foco
na equipe de competição. Cara, eu separo o jiu-jitsu em três vertentes. Falo isso para todos os alunos. Uma vertente é o jiu-jitsu esportivo, é o mais fácil de ver. É ponto, vantagem, tempo, regra, peso. Esse, meu irmão, é o jiu-jitsu esportivo. É importante porque você se desafia, mas está longe de ser o mais importante, tá? A segunda vertente é o jiu-jitsu na essência do jiu-jitsu. E é o que seria a essência do jiu-jitsu? Cara, uma luta de verdade não tem tempo para terminar. Uhum. Então você não pode estar refém do seu gás, da sua energia. Você tem que estar o tempo todo economizando energia. E de que maneira você economiza energia? Não bloqueando o movimento, seguindo os movimentos, fluindo com o movimento. Se você fizer isso na competição, provavelmente você vai perder. Porque o cara vai dar uma raspagem boa, em vez de você brigar para não ir, você aceita. Aí o cara foge da luta e ele ganha a luta. Uhum. Mas no mundo hipotético, né? Se você pegar dois faixas pretas muito técnicos, e é filosoficamente falando, tá? Muito técnicos, a única força que será feita é o primeiro empurrão. O resto, a galera vai pegar esse empurrão, essa energia, e vai jogar de um lado para o outro. Entendeu? Aí vai passar uma hora e os caras estão inteiros. Aí você fala, nossa, quanto gás esses caras têm. Não, brother. Eles não estão jogando energia fora. Então é um pouco de você conscientizar. O que eu falo muito para vocês de tempo, momento, estratégia, para não gastar energia à toa, não queimar cartucho à toa. E a terceira vertente é a defesa pessoal. E a defesa pessoal, cara, mesmo que você decore todas as defesas pessoais, se você não estiver praticando o jiu-jitsu esportivo e o jiu-jitsu essência, não tem como você ter esse reflexo em nível de segurança. Uhum. Porque a maior dificuldade que eu acho em termos de defesa pessoal é você realmente ser, Uhum. entendeu? Porque na hora vai dar medo, bro. Mesmo que você tenha 10, 20 anos de faixa preta, na hora que for, vai dar medo, vai dar nervoso, entendeu? E a galera confunde, né? A galera acha que coragem e medo são antagonistas, né? São opostos, mas não são. O medo ele faz parte da coragem, assim como ele faz parte da covardia. Entendeu? Então, o oposto da coragem é a covardia. É você se esconder, é você fugir. Né? O medo, meu irmão, o medo é inerente. Xandão, nessa tua história do jiu-jitsu, essa pergunta também vai para a Grace, e aí você já emenda uma pergunta para o Xandão, Grace. A mesma pergunta para os dois. Nessa tua jornada no jiu-jitsu, qual que foi o momento mais marcante, que você ficou mais feliz? Que você falou, cara, isso aqui mudou minha vida, ou um campeonato que ganhou, ou um aluno que treinou, ou um aperto de mão, ó, vou fechar aqui, vou alugar esse espaço e também é um ato de muita coragem. Qual que foram o momento ou os momentos que sem- vale a pena lembrar, vale a pena a galera conhecer e vale a pena para inspirar quem nos escuta? Cara, eu tenho alguns momentos, tá, cara? Eu me lembro de um momento que é muito legal, porque como a academia era uma academia de competição, naquela época não existia a outra vertente, então, cara, não tinha essa de você ir lá para descansar, você ia para treinar, né? Não tinha muita escolha. E aí, quando eu cheguei mais ou menos na metade da faixa azul, que eu fiquei quase 4 anos de faixa azul também, quase na metade, mas eu achava que já era o final, né? Por quê? Eu também Porque achei. eu era atleta, pô, eu ganhava de praticamente todos os faixas azuis, eu crescia para cima dos graduados, né? Tava fácil aquilo ali para mim, e eu comecei a achar que eu merecia a faixa nova. Isso na minha cabeça, obviamente eu não contei para ninguém, né? E aí um dia eu travei, como que lendo meus pensamentos, né? Eu cheguei para treinar, fizemos um aquecimento e tal, aí ele virou, poxa, Andão, tá treinando bem, cara. Eu falei, pô, obrigado, professor. Ele falou, olha só, a partir de hoje, você é do grupo do Viking. A academia tinha muita gente, então ele separava em grupos pelo nível técnico, pelo nível do treino. E esse grupo do Viking, eu era o único faixa azul, o resto era roxa, marrom e preta, e eu era o mais leve sempre. Bom, o que mudou naquele meu pensamento? Eu treino jiu-jitsu assim, eu queria ganhar.
Em uma semana, meu apelido virou Batedeira. E, cara, a outra opção era desistir. Não existia virar para o professor e falar, não quero treinar com esse grupo. Então, eu tinha que me encarar. Quando eu percebi que ganhar ou não ia ganhar, eu botei na minha cabeça o quê? Eu quero só sobreviver. Eu não quero que os caras fiquem me pegando, me humilhando, né? E aí eu comecei a desenvolver um jogo de defesa. E aí começou a ficar mais difícil dos caras me finalizarem. E foram passando as semanas. E aí, pô, primeiro eu batia 30 vezes, aí depois eu comecei a bater 20 e poucas, depois de 15, depois de 10, depois 8, depois 5. E aí eu me lembro do dia, da noite, que eu bati uma vez só, bro, no último treino. E aí, cara, quando eu bati, eu falei, nossa, botei a mão na cabeça, me dei aquela socadinha no chão. Falei, quase, brother. Mas veja bem, Quase passei ileso. os caras tinham me esmigalhado, mas eles não estavam conseguindo me fazer desistir. Esse dia foi a véspera do dia que ninguém me pegou, tá, bro? Cara, esse dia que ninguém me pegou, eu fui pra casa, eu morava no Arpoador e a academia era no Leblon, eu fazia de bike. Eu voltei pra casa de bike na ciclovia, mas parecia que eu tinha sido campeão brasileiro. Eu estava feliz da minha vida e eu tinha apanhado muito, mas eles não conseguiram me fazer bater. A partir desse dia eu comecei a treinar mais de igual para igual, mais de igual para igual com eles, mais relaxado, e aí começaram a aparecer as posições para mim. E aí chegou o momento de graduar e foi também o ponto divisor da minha graduação foi uma Copa Aliança que eu fui vice-campeão no absoluto e fui campeão na categoria. E no absoluto, diga-se de passagem, eu perdi pro cara mais leve que eu lutei. Eu lutei pro cara, perdi pro cara mais leve do que eu. Por quê? Porque eu desliguei os alarmes, né? Eu olhei e falei, ganhei do cara de 150 quilos na semifinal, vou perder desse cara aí, não vou. E perdi. Então a gente nunca pode subestimar. Esse foi um momento muito importante. Outro momento muito legal foi a minha graduação faixa preta, tá, cara? Eu já estava em São Paulo, né? Eu fiquei praticamente a faixa marrom inteira treinando em São Paulo com o Fábio. E o Traven me ligou, sei lá, 3 meses antes da graduação e falou: ó, dia 23 de dezembro, você vem para o Rio que eu vou te graduar. Tá bom. Eu morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, saímos de São Paulo 4 horas da manhã. Pô, pegamos um trânsito na entrada do Rio, eu tinha que chegar às 10h30, cheguei 11 horas. E aí eu já estava preparado para não graduar, né? Por causa do atraso. Mas o Traven teve, pô, o Traven ia viajar para a Austrália. Falou, não. Aí eu cheguei, combinei com meu pai estava na porta, entramos. E aí, quando eu cheguei no tatame, já estavam os caras treinando, apareceu a Margarida e tal. Tá, galera, pera aí que a gente vai fazer o batismo do Xandão para ele graduar. E aí tava assim, tava Pedro Riso, que era o cara do UFC, tava o Babalu, que também foi o cara do UFC, e tinha um monte de faixa preta recém-graduado, tinha os faixa preta antigo. Ele falou, não, Xandão, aquece aí, que é o seguinte, você vai bloquear o Pedro Riso 3 minutos, bloquear o Pedro Riso de luva, e eu tenho que derrubar ele. 3 minutos, depois você vai fazer 10 minutos sem kimono com o Babalu, e depois você vai fazer 4 treinos de 10 com a galera aí. Eu falei, tá, beleza, né? Já tô aqui, né? E eu me aquecendo para esse massacre que eles tinham planejado para mim, e de repente quem aparece na escada? Minha mãe. Minha mãe desce a escada, e minha mãe é expansivo social clube, já chegou. É aqui que meu filho vai virar faixa preta! E aí ficou aquele clima assim na academia, né, cara? Eu tava, me pegou pelo braço, me empurrou para dentro do cafofinho que tinha ali, ô maluco, trouxe tua mãe aí. Eu falei, aí eu me segurei para não rir, né? Falei, mestre, de nervoso, né? Falei, mestre, não tenho nada a ver com isso, bro. Tenho a menor ideia por que ela tá aqui, como que ela soube disso aqui, bro. Ele não tá mentindo. Eu falei, não, não tô mentindo, tô falando a verdade, quero perguntar para ela. E aí foram aquelas coincidências da vida, né, cara? Ela estava no shopping center do lado da academia, encontrou um amigo meu que treinava na academia, ele falou: oi, Mônica, você veio para a graduação do Xandão? Ela, que graduação? Xandão tá ganhando a faixa preta aqui do lado agora. Meu Deus. E aí ela veio. E aí o Trave me chamou de canto e falou: cara, como você tem sorte, cara. A minha vontade agora é não te graduar, tá? Mas até disso eu fui privado. Então aí ele me deu um treino com faixa preta, que foi o Muso. Fiz o último treino de faixa marrom, graduei. Depois ele pediu para eu ir na quarta-feira para
para ele fazer um batismo de verdade, mas ele nunca mais conseguiu reproduzir aquela cena. E eu fiquei muito feliz nesse momento, cara, porque assim, ó, hoje em dia a faixa preta ela virou um símbolo e não uma conquista. Então, a faixa preta sozinha ela não vale nada, bro. Entendeu? Se você for aqui na loja esportiva aqui do lado e pedir pro cara para você comprar uma faixa preta, ele não vai te perguntar quem te graduou, para quem é essa faixa. Ele simplesmente vai te vender essa faixa. Não dá trabalho nenhum amarrar na cintura também. Pode amarrar e pronto. Mas o que que vale isso? Vale nada. Entendeu, cara? Então se perdeu muito do valor por conta do status, né? Uhum. Cara, quando eu graduei minha faixa, quando eu peguei a faixa, eu amarrei na cintura, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi olhar para o Traven, no caso que estava do lado, e o Fábio, que estava distante, foi, nossa, eu preciso desses caras mais do que tudo na vida agora. Porque eu sei o que é ser um cara brigando pela faixa preta. Eu não sei o que é ser faixa preta, Uhum. entendeu? Eu preciso aprender a ser faixa preta. O que que é isso? O que que vale isso? Pô, hoje em dia eu treino os caras, a impressão que me dá é que eles acham que eu sou dono da chave de uma gaiola e que eu estou mantendo eles presos por algum tipo de vaidade, algum tipo de não querer dar para eles o status. E, cara, e a faixa não vai defender vocês, não, cara. Vocês que vão ter que se defender. E hoje eu estou há 25 anos quase com a mesma faixa, sabe? Então, pô, o tempo que demorou para eu chegar até ela, pô, curte, cara. Curte a caminhada que, pô, vale muito a pena. Acho que Legal. esses dois momentos são bons. E esse, quanto tempo você está na faixa preta? 25? 24,5. 24,5. E qual que é o prazo para graduar, para mudar de faixa? Faltam 6 anos e meio. 6 anos e meio. E Mas tu já tá com teve mais pressa, tá com longe. pressa, Já tá? teve mais longe. Cara, São 31 anos de faixa preta 31 anos. para Fazendo você. 6. Fazendo o sexto 31 ano. anos para você virar coral. Cara, o Fábio fala muito sobre isso, né, cara? Basta você não morrer. Agora é. E não parar. Cara, foi legal assim um depoimento. A gente foi. O professor, o mestre, estava na academia da Aliança na Vila Olímpia. Aí tinha lá algumas figuras, o Caio Carneiro, a aula era do Fábio Gurgel. E, cara, tinha uma ar de gente, muito faixa preta. E eu olhei assim e falei: quem é o mais graduado aqui? Tirando o Fábio, né? Primeiro da Que fila. legal. Primeiro disparado. Primeiro alvo. Esse primeiro álbum, disparada. Esse- Achei muito legal, assim, porque tinha muito faixa preta, não era um nem Tinha uns dois. 40. E de longe o mestre estava, pô, muito mais graduado do que a galera, só perdi ele pro Fábio, Não, né? tinha o Petrone ali com quinto grau, tinha mais uns ali com quatro. É Tal, que mas entre os graus depois do terceiro, tem uma distância. vão 5 anos. É assim, ó, o Baceto completou bem aí a história do que você tem que estar ativo, você tem que estar presente. E eu acho que vale para tudo na vida, cara. A gente tentar se prender a quem a gente era só gera sofrimento, irmão. Entendeu? Até porque você não tem como fazer. Então, tipo, quando eu graduei faixa preta, eu pegava muito mais braço do que eu pego hoje. Uhum. E eu pegava muito menos pescoço do que eu pego hoje. Hoje eu pego mais pescoço que braço. Eu não consigo explicar o porquê, mas o pescoço sem mobilidade é mais fácil do que braço, né? Ah, eu não consigo hoje ganhar de todo mundo, né, cara? E, aliás, eu tenho uma galera da academia que eu tenho dificuldade. Mas isso só conta pontos ao meu favor. Porque professor que sai de casa para formar aluno pior do que ele, pô, devia ficar em casa. É verdade. Não devia sair de casa, não, cara, né? E aí a gente, pô, teve até um déjà vu, essa história da gente ter ido lá na Vila Olímpia e treinar no treino do Fábio. Ah, cara, é muito triste o líder que não tem ninguém acima para se espelhar, para se referenciar, e tal, porque a liderança por si só ela já é solitária, né? Se você não tiver ainda referência, é mais solitária ainda. Então, sempre que eu posso, eu estou indo para São Paulo para me colocar no papel de aluno, né? E aprender, porque a gente sempre aprende. Jiu-jitsu é um negócio meio infinito, não tem conteúdo completo, Uhum. entendeu? Por isso que a Aliança, inclusive, a gente tem um programa.
Então, a exigência dos caras até a faixa azul é esse programa, cara. Você tem que ter isso. Toda faixa tem um conteúdo que tem que ser apresentado. A gente entende que aquilo ali referencia o faixa roxa, faixa marrom da aliança. Uhum. Faixa preta ainda não tem exame. É o crivo do professor, é o único poder que sobrou aqui para o rei da Inglaterra, Uhum. né? Mas em breve também vai ter um exame, que é um pouco. Cara, eu acho que o exame é o mais justo, Uhum. porque performance é um negócio complicado de você exigir. Porque tá, beleza, eu vou te graduar por performance. Aí o Leandrão tá treinando pra caramba, se dedicou, ficou 6 meses para graduei ele. Aí no semestre seguinte, ele resolve que ele não quer se dedicar tanto, quer largar, quer ficar mais tranquilo e tal, e começa a treinar mal. Eu vou desgraduar ele? Não dá. Ou só funciona para frente? Né? Então, a gente tem que ter um critério palpável até para dar segurança para os alunos. Tá? E aí o professor que fica com a dificuldade, né, da confiança. Uhum. Porque, cara, a faixa preta é um acordo de vida, brother, entendeu? Eu entrego a faixa preta para alguém e eu entendo que aquela pessoa conquistou a faixa preta e tal, só que eu sou refém das atitudes dele, cara, em algum nível. É um cheque em Uhum. branco, né? Se o cara, pô, se envolve em algum tipo de crime ou alguma agressão, né? No primeiro dia vai sair faixa preta de jiu-jitsu, faz isso. No Uhum. segundo dia vão querer saber quem é que graduou esse cara, porque, Uhum. né? É verdade. Então é uma super responsabilidade, cara. E mais, né? É uma super responsabilidade você fazer isso de forma verdadeira. Porque você estava falando daquela história de prostituição de faixa e É, tal. Cara, o professor que dá faixa para agradar o aluno, ele cria um problema futuro muito maior do que ele imagina. Entendeu? Por quê? Quando você começa a graduar as pessoas não pelo mérito, mas porque você quer agradá-las, vai acontecer o seguinte: vai chegar alguém na academia com a faixa menor do que esses caras que você graduou E vai bater em e geral. vai bater em geral. E aí o que que você vai fazer? Você vai graduar ele também? Entendeu? E aí você começa a não ter mais a referência, né? Pô, para mim, o melhor critério mesmo é o crivo do professor. Mas isso funciona numa academia de 50, 60 alunos. Você não tem como tomar conta de 300 caras com justiça, Uhum. entendeu? Você vai ser injusto com alguém. Então, o mais justo é que as pessoas sejam exigidas de forma presencial e de forma técnica. Tá? Ah, pô, e a competição? Legal, você quer graduar por performance, né? Você não vai achar que você vai num campeonato e vai graduar, né? Compete o ano inteiro, mostra que você está acima do nível daquela faixa, e beleza, eu concordo. Mesmo assim, eu acho que você estudar o conteúdo do exame, você fazer o exame, é a maior proteção que você pode dar para o aluno, para Uhum. garantir que aquela faixa é aquilo ali mesmo. eu acho que, pegando o gancho do que ele falou desse tempo das faixas da prostituição, entra nos dois momentos, assim, dos meus dois momentos dentro do jiu-jitsu que me marcaram. Um deles foi na faixa azul também. E eu já estava 1 ano e meio na faixa azul e a minha estreia na faixa azul foi péssima. Na minha época não tinha, eu era peso pena, na minha época, hoje eu sou leve, mas eu era pena e não tinha luta na minha categoria. E eu passei 1 ano inteiro perdendo para a mesma menina. Quando chegava nela na competição, e nas competições lá não tinha muitas meninas, então não tinha muita gente para que eu encontrasse. E na última competição em Gramado do ano, eu encontrei ela e eu finalmente ganhei dela. Aí eu voltei, como o professor falou, assim, eu voltei para casa rindo. E Gramado até na cidade é muito longe. Para mim, competição era muito difícil, porque eu tinha que viajar pelo menos 4 horas para competir na minha época, né? E ganhar dela, depois de 1 ano e meio de faixa azul, eu consegui. Porque eu passei o ano inteiro sendo. Lá a gente brincava que era minha touca, era ela, né? Era minha touca, sempre perdia. E ganhar dela foi incrível. E também a faixa preta, porque quando eu peguei a preta, eu escutei do mestre, né? Que me entregou a faixa preta, o mestre Amauri. E ele me disse assim: hoje eu estou entregando uma promessa, que eu sempre disse que eu ia formar uma mulher faixa preta. E não tinha nenhuma. Minha equipe não era tão grande, né? E quando eu peguei em 2020 a minha faixa preta, eu peguei a faixa preta e o título de ser a primeira mulher faixa preta da equipe. E eu tirei uma foto com o primeiro homem faixa preta da equipe. É um senhor, ele estava lá. Então, para mim, foi impressionante, assim.
E pegando o gancho das faixas, eu fiquei muito tempo nas faixas, então demorou, e eu tinha isso também. Até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ficar na azul, na roxa e tal? E hoje eu entendo, não sei se aqui vocês falam igual, mas para mim é não ter a faixa frouxa na tua cintura, Cara, que né? diferença faz a cor da faixa? Só para eu entender. Vocês estão aqui para aprender jiu-jitsu ou para botar uma faixa colorida na cintura? De não Porque ter uma essa coisa faixa. não necessariamente ela anda do lado da outra, cara. É a história do status que a gente falou, né? Ah, cara, bom para você que o teu professor fez isso, tá? Tipo, eu tenho aqui a escola em Florianópolis há quase 18 anos e eu graduei a primeira faixa preta mulher agora. Foi no início do ano agora. Foi no fim do ano passado, final do ano passado ou início do ano, eu graduei agora. A Thaís, entendeu? Que está há muitos anos comigo também. E, cara, é muito legal você ver as mulheres enfrentando esses desafios e conseguindo uma excelência ao ponto de, pô, de ser faixa preta, ela é professora da academia lá e tudo mais. Porque, cara, eu entendo que assim, quem precisa mais do jiu-jitsu são as mulheres e as crianças, entendeu? O homem adulto precisa por um outro motivo, sabe? Um outro motivo para matar a vaidade, para você ver que não importa o quanto forte você é, tem sempre alguém mais forte do que você, não importa o quanto bravo você é, tem sempre alguém mais bravo do que você. Então, o jiu-jitsu acalma o homem. E a mulher e o moleque, ela treina, o jiu-jitsu treina, porra, dando doses grandes de autoestima, de autocontrole, de postura, né? Porque no final das contas é aquela história do livre-arbítrio, cara, que a galera fala muito. Você pode escolher fazer o que você quiser, a hora que você quiser. O que você não pode escolher é o resultado que você vai ter, entendeu? O resultado vai ser o resultado. A escolha, né, são suas. Então, as escolhas são suas. Então, cara, na dúvida, pô, vai para academia. O que eu achei muito interessante no jiu-jitsu, principalmente a gente que é empresário, tem mil coisas na cabeça, para mim, jiu-jitsu, ele parcialmente é uma meditação, Sim. porque estando ali você está 100% presente, você não perde o foco, porque você tem que Não tem sobreviver. como. Então você está ali 100% presente, ativo, trabalhando mente, corpo, inteligência, reflexo, técnica. Então é uma junção, é uma arte que junta vários quesitos. E quando você sai dali para tomar um banho, você fala, cara, essa é uma hora, Ganhei o dia. ganhei o dia. Já saí vencedor do dia. E isso, para mim, paralelo à rotina de estresse, a rotina de família, te dá muito mais energia, sabedoria para você lidar com as pressões da vida que vão acontecer e maior o risco, maior o teu apetite, maior é o risco, e maior é o risco, maior é o estresse. E o jiu-jitsu me deu essa capacidade de também colocar a minha energia no momento certo. Colocar energia, porque às vezes a gente coloca energia em coisas erradas, ou numa raiva, ou num momento de ira, e ali não. Ali eu consigo colocar a minha energia, o meu aspecto mais violento, mas dentro de um limite, de um critério, de uma ética, de uma confiança com o colega que está lutando com você. E isso traz um benefício físico, mental, emocional, espiritual, para você lidar com a outra parte da vida, que aí é o jogo da vida, né? Então, pô, para mim o jiu-jitsu, ela lembra, quando eu comecei eu estava uns 15 quilos mais cheinho, Ele ia treinar no off comigo, tá? No off. Ninguém pedia, ninguém via. ia treinar eu, ela e o marido dela é faixa preta, casca grossa, de 120 quilos só. Me amassava. Porque não tá com tudo isso. Não, mas estava. E eles foram grandes incentivadores, foram no meu primeiro campeonato, Fomos. né? Só dava pra ouvir meu grito. O meu grito ecoou no. Estádio. Não, mas foi no aeroporto ali. Aeroporto. Legal. E a Roberta, CEO da empresa, ela disse que estava do outro lado. Não, foi o Comp, né? Compre. Do outro lado, do outro lado do aeroporto. E eu, atrás do treinador dele, coitado do treinador dele, nem. Nem ouvi o treinador, só ouvia ela. E aí, eu
falo alto. Eu tinha umas crianças que eu treinava também, os juízes não gostavam de mim como treinadora. E eu fui gritando, e a Roberta, assim, eu vi, falei pro Alisson, ó, Graça, calma, a Graça, porque é o primeiro campeonato dele, e eu me lembro do meu primeiro campeonato, eu tava muito nervosa. E ele tava, mas eu conheço o controle, né, emocional do Leandro. E ele tava nervoso, e ele tava aqui, ó. E eu falava, só que ele tem uma escuta ativa, que é difícil eu pegar no faixa branca uma escuta ativa, né? E ele escutou, levanta, levanta, levantou. Então, assim, isso é muito legal de tu ver a evolução do cara que não treinava nada, não fazia nada, para o cara que hoje luta e te escuta ao mesmo tempo. Para mim, é uma das magias do jiu-jitsu isso. E levei os dois. Levei o de faixa branca, eu tinha 3 graus. O faixa azul eu peguei, no mesmo mês que eu peguei, eu fui disputar o campeonato. Fui na final com faixa azul 4 graus e ganhei. E essa escuta ativa realmente, principalmente no da branca, fez muito efeito, porque eu não tinha tanto recurso, né? E o cara também não. Porém, o que ela me orientava a fazer, eu fui ajustando, ganhei. Ajustando, ganhei. No final do ano a gente vai lutar open. Eu e Leandrão. Meu Deus. Bora! Jiu-jitsu e tal. Lá no antigamente, nos anos 90, o ambiente era bastante hostil, apesar dos benefícios serem praticamente os mesmos, né? Hoje, eu tenho na academia um ambiente extremamente familiar. A minha esposa treina com a gente, eu tenho alguns faixas pretas formados, que as esposas treinam com a gente, que os filhos treinam com a gente, os meus filhos estão no tatame, inclusive a minha filha não tem idade para treinar, mas todo dia ela chega lá de manhãzinha, vem com a faixinha branca na mão, assim, pedindo para eu amarrar na cintura dela, né? Pelo menos ela não é arrogante de vir com a faixa preta, né? Com a faixinha branca lá e pede. Então, cara, o ambiente, é tão difícil educar os filhos, entendeu? É tão difícil você criar um ambiente que ao mesmo tempo exija de você, mas que seja confiável, né? Então, cara, hoje eu tenho lá eu costumo dizer que eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão, né? Melhorar a minha vida melhorando a vida dos outros, né? Então, muitas vezes o pai está lá, meu amigo, ele não consegue falar com o filho dele, de repente, do jeito que ele quer, o que ele quer. Mas aí ele vira assim, vamos, conversa com o mestre ali. E aí eu consigo colocar uma palavra quase com a autoridade de pai, mas sem ser o pai. Então eles crescem em volta de bons exemplos. E, cara, se a gente reclama do mundo, a gente tem que ser a melhora que a gente quer ver no mundo, entendeu? Porque apontar o dedo é muito fácil. Difícil é reconhecer os próprios defeitos, ver aonde a gente pode ajudar o coletivo e trabalhar, né? E aí eu convido vocês para quiserem conhecer qualquer uma das duas unidades. Na verdade, tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro, né? Aliança Jiu-Jitsu. A excelência, ela está na nossa metodologia, ela está na nossa história. Mas aqui em Floripa, a gente tem a Aliança do Campeche, que é a original, tá? É um grupo que já está junto comigo lá há mais de 15 anos. E a gente tem a Aliança do Floripa Shopping, que também é muito legal, a academia, o primeiríssimo mundo, as duas academias com tatame de alto padrão, é muito higiênico e tal. E só que lá no Floripa Shopping você tem uma pirâmide um pouco mais no início, né? Eu tenho menos graduados, muito faixa azul, muito faixa branca, mas aí é um processo, né? O tempo vai passar de qualquer jeito. Se vocês chegarem lá, daqui a 5 anos, vocês já são quase faixa preta. Se vocês continuarem sentados no sofá, vão continuar de faixa branca. Sem faixa, na verdade. É isso aí. Isso eu não posso fazer por vocês. Qual que é a faixa mais difícil da sua percepção? Então, cara, a faixa mais difícil, todo mundo gosta de falar, que é a faixa branca, né? Porque é a tua decisão de treinar. Mas eu acho que a faixa mais difícil é a faixa roxa. Porque ela é um divisor de águas, né? Tem muita gente que encara esse primeiro desafio do jiu-jitsu para chegar na faixa azul e dizer que não é mais iniciante. Entendeu? Eu sou faixa azul. Treinei, mas não deu. Entendeu? Geralmente, o cara que consegue brigar pela faixa roxa, ele vai até faixa preta, né? É um número infinitamente maior do que o cara que chega na azul. E eu também tenho aí as minhas divagações, né? A diferença do cara que está fazendo o exame para graduar a faixa azul para o cara que está chegando na faixa roxa é abissal.
né? A ideia é que esse cara aqui, na faixa azul, o jiu-jitsu dele seja totalmente matemático. 2 mais 2 são 4. Quando o cara vai virar faixa roxa, é física quântica. É a teoria das possibilidades. Pode ser que não seja. Você pode fazer um negócio errado, só que você tem um plano para aquele errado ali, porque você espera uma reação do seu adversário. Então você está criando uma estratégia planejada. E muitas vezes você mascara numa armadilha um erro. Então, cara, o jiu-jitsu de faixa roxa ele tem que ser intuitivo. Você tem que entender, bro. O cara tá ali botando peso, você sabe para onde está o peso, você consegue perceber as coisas. Eu tava falando, o mais legal do jiu-jitsu, cara, é porque tem o conteúdo técnico e tem a memória muscular. Tá? O objetivo é a memória muscular. Tá? E aí, o que acontece? Ao longo dos anos, você vai começar a ver que mesmo que o adversário faça algo que te surpreenda, o teu corpo vai reagir de forma correta antes de você entender o que ele está fazendo. Entendeu? Não dá tempo de pensar. Não dá tempo de pensar. A faixa roxa, eu concordo com o Xandão. Para mim foi. Eu ia iniciar de forma diferente. Para mim foi porque eu virei alvo dos brancas e dos azuis, dos pretas e dos marrons. Aí eu fiquei bem no meio, no alvo de todo mundo, na faixa roxa. Mas também foi a primeira faixa que não teve nenhuma posição que eu cheguei que eu não sabia fazer alguma coisa dali. Então, para mim, a roxa, ela é prova de fogo. Por isso que agora eu tô na azul, 2 graus aí, tô daqui a pouco para pegar o terceiro, mas meu plano é simples. Coach Xandão, aula particular. Aí não tem como o cara não chegar na roxa com mérito, disputando de igual para igual, né? Fiquei até feliz que no dia lá do Vila Olímpia eu treinei com muita gente diferente e vi que tecnicamente eu estava legal. Treinei com roxa, treinei com azul, treinei com marrom. Independente de ganhar ou perder, eu vi e falei, cara, eu consegui movimentar, consegui defender, consegui atacar. E aí vou te dar tô evoluindo. E é porque a grande luta da evolução não é contra o adversário, é contra a gente mesmo. Simples assim. E se eu olhei que, desde que eu entrei na Aliança em fevereiro, e agora a gente já está em junho, quase julho, eu consegui uma evolução, isso para mim é muito gratificante. Independente de ganhar ou perder, porque faz parte do game. E ganhar ou perder, tu vai fazer em todas as faixas. Isso é inevitável. E para mim é a grande mágica do jiu-jitsu. Tu pode ser o faixa preta ou faixa coral, tu vai perder para alguém. Cara, em algum momento. O que exatamente é ganhar ou perder, cara? Depende. Eu ouvi o Fábio falando assim, olha, eu sou faixa coral, tenho tantos anos de jiu-jitsu, mas se eu for lutar com faixa roxa, competidor, é bem provável que ele vai finalizar. Vai. Porque ele comentando que é outra fase, outra idade, só que isso que eu acho uma humildade com muita sabedoria. Ele não arrega para lutar com faixa roxa, que é competidor, e ele não tem problema de perder. Porque, claro, há uma diferença de física, de idade, de mobilidade, de tudo. E isso eu acho fantástico. E a sabedoria que o Xandão falou também, de tu formar pessoas para ganhar de ti, porque senão tu não tá formando ela certo. Sem dúvida nenhuma. E assim, eu arrisco dizer nessa história do Fábio, eu falo para os caras direto. Uma vez eu fui lá para Vila Olímpia, né, já tem um tempo, e aí eu fiz um treino da manhã, aí eu ia ficar a manhã inteira ali na academia e ver o treino da equipe, que é 10 e pouco, aí o Jimmy virou para mim e falou assim, e aí, Xandão, vamos treinar com a equipe? Eu falei, tá, vamos. Aí eu entrei. Eu fui primeiro com faixa azul ali, cara, tipo assim, treino parcial, eu ganhei dele de uma vez, ele me ganhou de mim um monte. E aí depois me deram faixa marrom levinho, eu tomei uma surra. E aí quando acabou o negócio, eu cocei assim, brother. Caralho, Jimmy, de onde veio esse moleque aí, bro? Se serve de consolo, é a melhor faixa marrom do mundo, o peso dele, tá? Não tem ninguém melhor do que ele. Mas assim, eu tava estranho no ninho, né? Eu cheguei ali para treinar com um grupo que já está treinando entre si. E jiu-jitsu é sobre prestar atenção. Você precisa prestar atenção, porque aquele adversário que você lutou, o que ele fez que te raspou, que passou tua guarda, ou que te pegou, ele vai fazer exatamente igual no próximo treino, é o jogo dele. Então a gente precisa prestar atenção para a gente poder antecipar. Por isso que é legal no dia a dia, e é aquilo que eu falei do que exatamente ganhar. Cara, se você quer testar uma técnica nova, a possibilidade dela não funcionar é muito grande, entendeu? E aí você perdeu, é isso?
Outra coisa, beleza, eu treinei um dia com a equipe. E aí foi difícil. Se eu ficar um mês treinando com eles, vai ser mais difícil para eles. Uhum. Entendeu? Porque mesmo com a diferença física, idade, não sei o quê, você consegue uma estratégia para aquela situação que você conhece. Então, Uhum. pô, se você tem um cara muito mais forte do que você, pô, você não vai jogar fazendo força, né, bro? Se você tem um cara muito mais rápido do que você não vai querer jogar com velocidade, mesmo que esse seja seu melhor jogo. Você tem que adaptar a sua estratégia ao adversário, entendeu? Você precisa adaptar a estratégia ao adversário. E aí, para isso, você precisa saber o que ele gosta de fazer. Pô, eu defendo melhor para esse lado, eu passo melhor para esse lado. Até no mundo dos negócios a gente fala, hoje quem ganha o jogo do capitalismo e tal não é o mais forte, é o mais adaptado, Entende o jogo. entende o jogo, porque cada cenário precisa de habilidades diferentes. Então é o camaleão, sabe jogar com pesado, sabe jogar com leve, sabe jogar por cima, sabe jogar por baixo. Esse cara adaptado, ele é o leão hoje na selva, muito mais do que o cara forte. O forte às vezes acaba quebrando, né? Pela sua força demasiada. O adaptável, ele monta o jogo, monta a estratégia baseado em cenário. Esse cenário aqui é melhor ser assim, esse cenário é melhor ser assado. Isso vai te dando uma diferença competitiva, e aí eu estou falando do jogo do capitalismo, de venda, de tomar risco e tudo mais, de montar time para tomar esse risco e ir nessa missão junto com você, na mesma gana, na mesma vontade. Eu queria que você falasse uma coisa que eu gostei muito lá, sobre a mochila do general. Ah, tá. Outro dia eu estava assistindo um podcast de um cara que ele era agente de missões especiais, era um soldado, e lá nos Estados Unidos. E ele, em determinado momento, ele se torna o líder de um grupo, né, que vai saltar do avião num ponto X no mato, vai ter que andar não sei quantos quilômetros no meio desse mato, para salvar um cara que está preso na fortaleza assim, assado, com um monte de inimigo e tal. E aí, quando eles estão se preparando para ir, eles vão pesar as mochilas. E esse cara, que era o líder, ele fica mega envergonhado quando ele vê que a mochila dele está pesando quase a metade do peso da mochila dos soldados. E aí ele chama o superior dele direto e fala, cara, tem alguma coisa errada. A minha mochila está mais leve que a dos caras. Aí ele falou, não tem nada de errado não, bro. É assim mesmo. Ele falou, pô, cara, mas eu sou o líder. Não faz sentido eu carregar um peso menor do que o dos caras. E aí o superior fala assim, cara, deixa eu te explicar um negócio. A sua mochila não está mais leve, a sua mochila está mais pesada. Porque você carrega o peso da liderança. Aqui dentro do avião, tá? Porra, o plano é perfeito. A gente vai cair no ponto X, a gente vai atravessar dessa maneira, a gente vai chegar lá dessa maneira, os caras vão receber a gente dessa maneira e a gente vai fazer a missão e vamos embora. Só que lá embaixo, as coisas não vão acontecer assim. Elas não vão acontecer como você quer. Elas vão acontecer como elas vão acontecer. E aí todo mundo pode ter opinião, mas só um vai ter o poder de decisão, é você. E aí quando você decidir, uma decisão sua pode matar um amigo teu, uma decisão sua pode te indispor com o resto do grupo, e mesmo assim tem que ser você. Então, cara, tua mochila não está mais leve, tua mochila está mais pesada. E é exatamente esse o entendimento que o líder tem que ter. Eu vou carregar a mochila mais pesada porque a responsabilidade pesada é a minha. Eu é que tenho que fazer, entendeu, cara? No final das contas, eu falo com todos os professores direto, eu falo, galera, assim, ó, cara, eu não sou aquele tipo de líder que fica, porra, pressionando vocês o tempo todo, entendeu? Pô, eu deixo vocês fazerem do jeito que vocês querem, mas existe um limite, entendeu? Para vocês estarem aprendendo. Tem coisas que são muito simples, cara, que vocês precisam, porra, incorporar nisso aí, né? Então, pô, aquela coisa, professor não pode perder, por que que não pode perder, bro? Por que que não pode? Porque se a gente está dizendo que o ganhar e perder é o que determina quem é mais graduado ou quem é melhor, então o Hélio Gracie, no fim da vida dele, não sabia nada de jiu-jitsu. Ele tinha 90 anos, como é que ele vai ganhar de quem?
entendeu? Mas não, ele podia ficar ali velhinho, sentado olhando, e ia virar para você, para! Essa mão não é aqui, ela é aqui, entendeu? E ele vai estar certo, porque ele conhece aquilo ali como ninguém, né? Então essa parada da liderança, eu vejo muito isso, cara. Todo mundo quer ser o líder, mas ninguém quer pagar o preço de ser o líder, entendeu? A liderança é uma parada solitária, é um lugar que é muito relativamente triste, né? Eu estava vendo que por uma matilha de lobos, o, o lobo seguinte ao alfa tem a metade do cortisol que o alfa. Metade. Né? O alfa é muito mais estressado do que o segundo em comando. Entendeu? Por quê? Porque é ele que assume as responsabilidades, ele que está com o peso da liderança, entendeu? E eu acho que liderança, cara, não é lugar para fraco, porque liderar é servir. E aí a gente botar o jiu-jitsu para a época dos samurais, a tradução da palavra samurai é aquele que serve, entendeu? Então, cara, o líder, o guerreiro, ele tem que ser, acima de tudo, alguém que serve. E mais, cara, ele tem que confiar muito no treinamento dele, muito no potencial dele, porque senão ele não serve para ser líder. Ele acaba sendo manipulado pelo milhão de opiniões, porque fica querendo agradar os outros, né? Tem uma passagem muito legal de Alexandre, meu xará, né, o grande, que quando ele estava prestes a atacar Dário, né, e dominar a Babilônia, Dário veio com um acordo de paz. Mandou um mensageiro que falou com os generais de Alexandre e falou qual era o acordo de paz. E aí o general veio para Alexandre e falou: Alexandre, olha só, Dário ofereceu isso, isso e isso, e eu acho que é um acordo excelente. Se eu fosse você, eu aceitaria. Aí Alexandre parou, pensou uns 30 segundos e falou: você está certo. E se eu fosse você, eu também aceitaria. Mas eu não sou você. Então a gente vai atacar. E atacaram e venceram. E ele teve que tomar essa decisão com um dos líderes falando na frente do grupo que não tomaria a decisão que ele tomou. Mas ele estava sério, ele estava cético, ele estava certo. Ele entendia exatamente qual era o papel dele ali, né? Então hoje, cara, a gente tem aí uma galera que quer liderar sem preparo, tem mais inveja do líder do que vontade de aprender com ele. Olha a liderança e aí vê, pô, o cara teve um caminho ali de 10 anos para estar na posição que ele está, 12, 15. Pô, os caras querem isso em 1 ano e meio, 6 meses, sabe? E a dificuldade não está no dia a dia. A dificuldade está na hora que a bomba explode. É quando tudo dá errado é que você vai saber quem é quem. No meu negócio, estava falando hoje num treinamento. Eu montei minha empresa com 23 anos, agora eu estou para fazer 42. Então, são 19 anos. Não é do dia para a noite. O cara fala, mas não é. Para você é do dia para a noite, mas eu que estou sangrando, suando, sacrificando, pagando preço e tal. Não é do dia para a noite. E essa vontade juvenil, até imatura, de querer tudo instantaneamente e querer o troféu que você carrega, mas não quer a cicatriz que você leva, é incoerente. É incoerente. E o grande problema do sucesso em qualquer área é a incoerência. Eu quero ter o que você tem, mas não estou disposto a fazer o que você faz. A matemática não fecha. Não tem como. A matemática do mérito, da coerência, ela é o que forja a gente a subir os degraus da vida em qualquer área que seja. Não tem como você cortar caminho. Você pode até acelerar um pouco o processo, mas tem o processo. E acelerar o processo é pagar mais preço, sentir mais dor. É o próprio significado, vencedor. Os caras querem vencer sem dor. Não existe. E dentro do mercado imobiliário, para mim, hoje, muitas vezes eu falei com o Leandro, né? Estamos fazendo 6 anos juntos. E eu falei, muitas vezes eu senti dentro da empresa, assim como eu senti no jiu-jitsu, que, nossa, mas não tá indo, eu não tô evoluindo, eu não tô aprendendo, porque não tem. Em todas as faixas não tem o ponto que tu diz assim, eu não tô mais aprendendo. E talvez eu não tenha desistido como muitos aqui dentro da empresa,
justamente porque o jiu-jitsu me ensinou isso. Não, pera, deixa eu recalcular a rota e voltar a aprender para poder voltar a evoluir. Então, assim, quando ele fala em 19 anos de empresa e eu olho, eu com 6, eu digo, eu devia estar melhor, eu digo, não, pera, deixa eu entender que é igual eu na azul achando que eu devia estar na roxa. Então, hoje, para as minhas lideradas, eu tento passar isso. Eu sangrei muito para chegar na preta e a minha faixa preta bem amarrada na cintura. Então, assim, hoje eu na liderança digo, gente, vamos sangrar, vamos pagar o preço para que daqui a uns anos cada uma de vocês esteja na liderança e eu possa estar um pouco mais tranquila e vocês entendendo que vocês pagaram o preço, aprenderam o suficiente para estar lá. Não, e elas só tem como chegar no teu espaço se o teu espaço crescer. É isso aí. Exatamente. Entendeu? Não tem, e isso é um processo. Cara, você falou um negócio muito legal, que assim, ó, a faixa preta, para mim, é uma espécie de cicatriz. Entendeu, Bruno? Pô, você tem como inventar uma cicatriz? Você tem que ter passado por aquilo que gerou a cicatriz, cara. Entendeu? Então, pô, é um machucado. É um negócio que, para cicatrizar, ele ficou ali mais forte, ele virou uma marca. Então, tem que ser de verdade. Eu achei até legal que, pô, quando eu voltei para a Aliança, né, em termos da licença, voltei à escola, inclusive foi uma decisão que me fez muito bem, né? Eu até falei lá no Summit da Aliança, um monte de gente hoje compra uma franquia. Eu não estou comprando uma franquia, não, estou voltando para casa. Entendeu? É muito simples isso para mim. E aí eu fui num tatuador lá e pedi para o cara tatuar a águia aqui no meu antebraço. E aí uma galera virou para mim e falou, pô, mestre, mas essa águia não está de cabeça para baixo? Eu falei, de cabeça para baixo para quem? Eu estou olhando para... Eu não fiz o símbolo para vocês verem quem eu sou. Fiz o símbolo para eu lembrar de quem eu sou. Entendeu? Então, toda hora que eu olho aqui, eu lembro a minha história. Eu entendo por que eu estou aqui. E, cara, não tem que ser fácil. Não tem por que você querer algo fácil. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Você tem que ser capaz de enfrentar o difícil. É o único valor que tem. Aliás, cara, essa sociedade está ruim por causa disso. As pessoas acham que se a vida fosse fácil, se eu encontrar um conforto absoluto, eu vou ser feliz. Não vai. E aí eu vou dar um exemplo na luta. O que vocês acham que deixa o lutador mais feliz? Tá? Você entrar numa final de campeonato e na hora que você começa a luta, o cara se machuca e você ganha. Ou o cara tá cansado, é um bobão e simplesmente não dá trabalho nenhum e você ganha. Ou começar a luta, o cara te joga de cabeça no chão, você toma 2 pontos, você se ajeita para lá, aí você consegue empatar, o cara mete mais 1 ponto, aí tá lá no final você pega o cara. Cara, você vai ficar infinitamente mais feliz do que a outra luta. E a vitória é a mesma, a medalha é a mesma. Então, o que eu quero dizer com isso? O que traz felicidade verdadeira e duradoura é encarar sacrifícios e vencê-los. Entendeu? Não existe um desviar de sacrifício e querer ser feliz. Não será. Muito bom. Galera, estamos encerrando aqui então o podcast. Obrigado pela presença, mestre Xandão. Graça e flores. Espero que vocês tenham gostado. Vai sair muito material, muito corte. E a gente vai disponibilizar um link aí com o podcast inteiro aí no YouTube para você poder assistir. Tamo junto, até a próxima. Obrigado, professor. Ossa!